Olá, Dom Antônio Augusto Dias Duarte, bispo auxiliar emérito da Arquidiocese do Rio de Janeiro e médico, ministrou palestra para os jornalistas da Rede Vida, na sede da emissora em São José do Rio Preto. Dom Antônio destacou a importância da acolhida, do amor e da espiritualidade nas relações humanas. Quando eu estudava aqui na Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas, fui trabalhar no Hospital Escola, no quinto ano, a gente faz, já saindo do bar, a gente vai fazer a parte de enfermaria prática e quinto e sexto internato, né? Então eu estava passando no internato, que eu fiz pediatria, então eu comecei lá no internato a pediatria e estava indo, visitando as crianças de quarto em quarto, e reparei que havia um garoto que ficava no batente de uma porta olhando para mim. E uma hora ele me parou. E como toda criança faz pergunta difícil, né? Criança faz perguntas filosóficas. Ele parou e me perguntou: tio, o senhor nasceu como eu nasci? E daí me veio com o passar dos anos, com a experiência e com a conversa com muitas pessoas, me veio essa pergunta novamente. O senhor nasceu como eu nasci? Ninguém nasce grande. Ou a gente se faz grande, ou a gente fica anão, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista interior. E aqui passo para a segunda questão, que também fui elaborando à medida que fui ouvindo as palestras e as falas de hoje, né? Como eu sou médico, Deus me pediu para deixar a prática médica, mas numa paixão pela medicina. E até hoje eu estudo medicina. Até hoje eu estudo medicina, não para praticar, mas para fundamentar tanto todos os ensinamentos da igreja no campo da bioética, mas também em outros campos, né? Então eu estou estudando biologia biomolecular. E com uma forma assim bem humorística, né? Eu comecei a estudar essa biologia biomolecular através de um livro dos 15 primeiros dias de vida do ponto de vista biomolecular, de uma catedrática de bioquímica e biologia molecular de uma universidade espanhola. O que mais configura o cérebro são os fenômenos relacionais. Ou seja, o nosso cérebro funciona assim fisiologicamente, mas funciona muito mais espiritualmente. Porque os fenômenos relacionais não são fisiológicos, não são elétricos, hormonais, nem tampouco são simplesmente bioquímicos, né? O nosso cérebro funciona à base da espiritualidade. O que quer dizer espiritualidade diferentemente de religiosidade? Né? Religiosidade é uma maneira de crer. Espiritualidade é uma maneira de ser. E nós somos muito mais espirituais do que materiais. Nós somos muito mais interiorizados do que exteriorizados. Nós somos muito mais aquilo que nós decidimos livremente do que aquilo que acontece fisiologicamente. Temos que levar muito em consideração a nossa espiritualidade, né? É esse crescer por dentro. Porque ninguém nasce grande. Então nós temos que crescer por dentro. Esse crescimento se dá através dos nossos relacionamentos. Né? Esses relacionamentos com Deus, relacionamento com o outro, relacionamento com o mundo, e o relacionamento que parece que é uma grande novidade, mas que nós crescemos com muita facilidade. Relacionamento conosco mesmo. Relacionar-me comigo mesmo. Relacionar-me com a minha interioridade. Relacionar-me com esse universo que é inacabado. Nós nunca estamos, como falou o Padre Elias, nós nunca estamos completos. Nós sempre nascemos prematuros. Mesmo que tenhamos nascido de 40 semanas. Todos nascemos prematuros, porque todos nós estamos num processo de crescimento interior.
É verdade que a ciência nos permite realizar maravilhas, né? O progresso científico, tecnológico permite que a gente realize maravilhas. Mas isso é o homo faber, o homem que faz. É verdade que estamos numa cultura que, sem cair no sentimentalismo, né, mas está cada vez mais afogando a afetividade. As pessoas não sabem mais se relacionar afetivamente. Por isso é mais importante, talvez interessa mais a efetividade, você ser eficiente, do que ser afetivo. Por isso, às vezes, é mais fácil relacionar com as máquinas, relacionar com pet, relacionar com planta, né, do que relacionar com o ser humano. E o primeiro ser humano com quem nós temos que relacionar é comigo mesmo. Mas não é Deus. Não, Deus falou amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, como é que vou amar a Deus? Como é que vou amar o próximo? Como é que vou amar o mundo apaixonadamente? Como é que vou amar o trabalho? Como é que eu vou amar o sofrimento? Como é que eu vou amar a vida, né? E qual é o segredo da espiritualidade? Quando é que eu cresço por dentro? Como é que eu vou me tornando cada vez mais gente, mais normal? Normal. Aí vem uma contribuição da biologia molecular. Vocês sabem que as células se comunicam entre si? Sabe disso? Sabe que as células dialogam, conversam entre elas? Das coisas mais maravilhosas, né, do corpo humano é que existe dentro de nós, né, desde a primeira até o número de células que nós temos hoje. Nós temos 76 trilhões de células no nosso corpo. 76 trilhões de células que conversam entre elas. Que barulho, né? Que ruídos há dentro de nós, né? As células conversam através das moléculas que existem nas membranas celulares. E a primeira conversa, o primeiro diálogo molecular se deu quando cada um de nós foi concebido. Essa história que o mais rápido chega e entra é fake news. A maior mentira do século. Claro, você pensava que era assim, né? Porque a tecnologia vai permitindo conhecer melhor os mecanismos intracelulares e os mecanismos intercelulares, né? Então você pensava que era assim, né? Que aquele que chegou mais rápido chegou, entrou, invadiu, penetrou e concebeu. Aliás, coitadinho, ele é tão pequenininho que ele não tem capacidade de fazer isso. Porque ele mede apenas 10 angstroms. Você sabe quanto que é um angstrom? Não, milésima parte do milímetro. Sabe quando é que mede um óvulo? Mulheres, vocês não sabem? Vocês não se orgulham disso? É a maior célula do corpo humano. 3 milímetros. É a maior célula do corpo humano. Portanto, um óvulo é 30 mil vezes maior que o espermatozoide. Coitadinho dele. É o óvulo que reconhece qual a molécula do espermatozoide mais adequado para poder fecundá-lo. Portanto, aí a gente vê uma coisa muito importante da espiritualidade. O que é amar a si mesmo? Né? O que é amar o outro? Né? O que é crescer como pessoa humana? O primeiro momento da nossa existência fala, é ser acolhedor. Ela fala, eu preciso me amar. Eu preciso gostar de mim. Porque se eu me amo, eu me torno mais acolhedor do outro, eu me torno mais acolhedor da vida, eu me torno mais acolhedor do meu trabalho.
eu me torno mais acolhedor no meu trabalho em equipe, né? Eu me torno mais acolhedor de novas ideias, né? De nova tecnologia, né? Se for útil para eu crescer como pessoa. Então essa dimensão é importante. Depois também eu tenho que ter uma sensação cada vez mais nova. A gente tem que ter essa sensação na nossa vida, né? A sensação de pensar. A nossa espiritualidade é desenvolvida a partir do acolhimento no amor, na bondade, na simpatia, na empatia, né? E também a partir da verdade. Adoecer é a dor do ser. E a pior doença não é essas doenças letais. É aquela doença mais grave. Eu não sei ser humano. Eu não sei ser relacionalmente humano. Isso até causa um problema de neuroplasticidade cerebral, porque o cérebro é formado pela genética, pela epigenética, mas é muito mais a neuroplasticidade do cérebro no sentido saudável, depende dos relacionamentos humanos. Ser com os outros. Ter muitos relacionamentos saudáveis, cérebro saudável. Ter poucos relacionamentos saudáveis, cérebro saudável, não tanto quanto o outro. Mas ter muitos ou poucos relacionamentos tóxicos acaba com o cérebro. Amor à sabedoria. E além da sabedoria comum que existe na humanidade, a gente tem que ter a nossa sabedoria. Sabedoria que vem também a uma certa semelhança, uma certa assim, generalidade, né? Saborear o pensamento. Isso é espiritualidade. Pensar por conta própria. E para não ficar também numa muita teoria, né? Um filósofo alemão, Piper, que escreveu algo que está diretamente relacionado com cada um de nós, seja no trabalho profissional, seja no trabalho evangelizador, né? Um filósofo alemão, Piper, escreveu: filosofar é uma ação espiritual que ultrapassa o mundo do trabalho. Por isso a espiritualidade não nos retira da laboriosidade, mas melhora a laboriosidade. A pessoa mais espiritual trabalha mais, e principalmente melhor. Por quê? Porque ela sabe por que trabalha. A pior coisa é a gente trabalhar com uma máquina. Saber trabalhar não é só buscar a eficiência ou a eficácia, é saber o sentido do trabalho. É saber o valor social do trabalho. Não apenas o valor individual, o valor familiar. É saber conjugar o trabalho com a família, o trabalho com descanso. Aliás, se vocês quiserem o remédio bom para vocês, eu prescrevo. Como sacerdote e bispo, não como médico. Entre nos 5G e nos 3D. Dá uma saúde pessoal, saúde racional, impressionante. Entre nos 5G e nos 3D. Quais são? 5G. 5G. Vou começar, aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Por exemplo, para nós católicos não podemos desprezar o primeiro item dos 5G. Graça de Deus. Nós temos uma graça de Deus, que chama-se graça atual, para trabalhar bem e trabalhar não só bem pessoalmente, mas trabalhar bem em equipe. Porque é difícil trabalhar bem em equipe, né? Então é preciso ter uma graça pessoal. Essa é uma graça atual. Segundo G, graça humana. Levar as coisas com mais leveza. Levar as coisas com mais esportividade, né? O Papa Francisco, na exortação apostólica Alegria do Amor, escreveu uma frase
que realmente hoje em dia nos faz pensar e nos faz agir, porque a gente tem que de ressignificar ou reescrever a linguagem. A frase dele é a seguinte: nas famílias não há problemas. Há oportunidades. Então, às vezes nos falta leveza na vida, nos falta leveza no trabalho, nos falta leveza no sofrimento, porque nos falta graça humana. A gente leva muito sério a vida. Para a gente levar a vida a sério, a gente tem que ser leve. Se a gente troca a palavra problema por desafio, já é outra coisa. Né? Se troca a palavra difícil por oportunidade, é outra coisa. Agora, se fala difícil, eu já fico assim, não desenvolvo toda a minha potencialidade. Né? Então, graça de Deus, graça humana, gratidão. Gratidão. Né? Que a gratidão desculpa a linguagem médica, mas vou usar. A gratidão é a vacina da reclamação. Porque quando a gente só reclama, a gente não vê as coisas boas que aparecem nos desafios, aparecem nas situações que a gente tem que se superar, aparece no mundo no qual nós estamos vivendo, que tem muitos desafios. Né? A gente tem que ser muito gratos. Né? Depois, generosidade. Quem se ama, quem se acolhe, quem pensa em si próprio, não de uma forma egoísta, mas para conhecer todos os seus talentos, todas as suas capacidades, essa pessoa é capaz de ir muito mais longe do que ela pensa. O egoísmo não é aquele egoísmo barato. O pior egoísmo é a gente atrofiar os nossos talentos. E não dá tudo que a gente pode dar. E o último G, grupo. Saber viver em grupo. Ser gente que convive com gente. Porque antes de ser profissional, antes de ser desse partido daquele outro, antes de ser desse time daquele outro, antes de ser dessa espiritualidade daquela outra, somos gente. A única coisa que temos em comum é a nossa humanidade. As outras realidades são fruto da nossa liberdade. E se somos livres, nós temos também que respeitar a liberdade dos outros. Que escolheu ser Flamengo em vez de ser Palmeiras. Né? A única coisa que a gente tem em comum no grupo social, no grupo de trabalho, é a nossa humanidade. Nesse ponto nós somos comuns. Ou temos que respeitar a liberdade das consciências. Então, os 5 Gs. Dá uma saúde espiritual, uma saúde social enorme. E os 3 Ds. 3 Ds. Para a saúde física, psicológica, social, familiar e espiritual. 3, o primeiro D. Dormir. Às vezes nós temos tanta profissionalite, que a gente entra a noite adentro, né? E graças a Deus tem a IA, porque aí você joga na IA, ela não dorme. Então, se a IA resume, se a IA faz o texto, eu vou dormir, pô. Vou dormir 7 horas por dia, pronto. Impossível. Impossível porque você não está crescendo como gente. A palavra impossível é porque você quer ser anão. Tio, o senhor nasceu como eu nasci? Todos nós, fisicamente, nascemos pequenos, depois crescemos. Mas o pior é quando a gente nasce espiritualmente pequeno e passa a vida como pequenos. Né? Então é 3 Ds, dormir. Né? A coisa mais difícil hoje em dia, o segundo D, embora todos nós desejemos, mas é a última coisa que a gente faz, descansar. Já viu esse pessoal que vai de férias? Volta de férias, voltei cansado das férias. Pô, final de semana, segunda-feira, para mim é péssimo segunda-feira. Você não teve final de semana para descansar? Final de semana para mim
Foi cansativa, né? A agenda de uma criança de 5 anos, de final de semana, é uma agenda de empresário. E aí envolve pai, mãe, tio, avó, né? Todo mundo vai. O pessoal não sabe descansar. Claro que o principal descanso é descansar em Deus. Se a gente tem uma espiritualidade, se eu me relaciono bem comigo mesmo, você me relaciona bem com Deus. Então, para descansar-me e me amar, eu tenho que descansar em Deus. Né? Eu faço o possível, o impossível eu deixo para Deus. Descansar. Depois, divertir-se. Divertir-se não é só entrar no bloco de carnaval, né? Divertir-se é diversificar. Quem tem um trabalho intelectual tem que se diversificar com um trabalho manual. Quem tem um trabalho manual tem que se diversificar com um trabalho espiritual. Né? Quem está sempre diante de notícias, de urgências, de comunicação e tal, tem que também divertir-se, pegar algo que seja mais light, né? Mais coisa. 3D, 5G é a forma de você mostrar que na prática você está cuidando da sua espiritualidade. Que você está vivendo realmente o que é ser humano para poder viver com humanos. Né? O que é espiritualidade? Também a capacidade de admirar-se de quem eu serei e não me chatear do quem eu sou. E não me aborrecer do que eu sou, do que eu não sou capaz, do que eu não posso. Se eu me acolho, eu percebo que há em mim uma potencialidade, então eu tenho que saber ser pessoas que fazem projetos pessoais de vida e não só projetos profissionais de vida, não só projetos religiosos de vida, não só projetos econômicos de vida, né? As pessoas estão fazendo projetos de vida exteriores e não projeto de vida pessoal. Né? Pensar também nisso seriamente, né? Quais são os meus projetos de vida pessoal que me fazem estar admirados com a vida? Porque admirar é mirar para fora, né? Eu tenho que olhar para a frente, para novos horizontes. Então, isso é muito importante, a gente ter essa capacidade de admirar-se. Não só com o pôr do sol, mas também admirar-se com o meu horizonte, o meu sol que ainda dá para nascer. Né? E vocês já ouviram essa frase, né? Todos nós nascemos originais e morremos clonados. Por quê? Porque a gente não cultiva a nossa espiritualidade. Então, se a gente não cresce durante a vida, a gente vai se clonando durante a vida para poder viver como os animais, né? Para não serem depredados, eles caem no mimetismo, né? Então eles se escondem na massa. Ele não quer ser original. E cada um de nós é original, é único. Você acompanhou a palestra de Dom Antônio Augusto Dias Duarte, bispo auxiliar emérito da Arquidiocese do Rio de Janeiro e médico, ministrada aos jornalistas da Rede Vida. Dom Antônio deixou a receita de saúde do 5G e 3D. O 5G, graça de Deus, achar graça, gratidão, generosidade e grupo. E os 3D, dormir, descansar e se divertir. Rede Vida, somos peregrinos da esperança.